Outro widget de input, digamos assim, de entrada no Flutter, é o botão de rádio, que é justamente essa bolinha que quando a gente clica, ela fica selecionada. Para construir esses tipos de botões, eles são muito úteis para numa aplicação quando queremos selecionar um gênero, por exemplo, nesse caso vou utilizar como exemplo, enfim, que fica entre poucas opções de escolhas. A gente pode utilizar esses widgets. Para começar, então, eu criei essa classe, como nós já vimos, igual aos exercícios anteriores. Criei uma classe, a My Homepage, então, ela vai ter um estado, ela vai alterar conforme o usuário clica. Então, ela precisa ser um widget com estado, um stateful widget. A gente criou o estado da My Homepage, e aqui há algo novo, então, que é utilizar um enum, que é um enumerador, digamos assim. Dentro dele nós podemos colocar, vamos colocar um nome para um identificador, que eu coloquei gender, que é o gênero no caso, e dentro do gênero então a gente coloca algumas opções, entre chaves, sempre a gente precisa colocar entre chaves. Essas opções são feminino, masculino ou outro, neste caso. Então, quando a gente quer selecionar, a gente só coloca gender, ponto, e ele já vai dar as opções. Por exemplo, aqui, se eu colocar gender, ponto, e ele vai ter aqui as opções que nós podemos utilizar. Também criei um shorten, que vai utilizar essas opções. Depois nós vamos entender melhor isso aqui. E, então, criei a nossa classe, que é o estado da nossa tela inicial. Vamos construir, então, os componentes da tela. A gente retorna um scaffold, que justamente vai ter depois os atributos appbar, que é essa barra superior, e dentro da appbar vai estar escrito gênero, como título aqui da appbar. Vamos dentro do corpo aqui, então vai ter um espaçamento, um padding, reparem que ele tem um espaçamento todo ao redor, e os widgets vão estar em coluna. Primeiro, nós vamos construir, então, os nossos botões de rádio, primeiro esses três, e depois vamos construir esse botão e a área de resultado, que por enquanto está vazia. Para construir, então, os botões, nós vamos retornar uma row, ou seja, em linha. Eles vão estar todos na mesma linha aqui. Dentro dessa linha, então, vai ter alguns children, filhos. Primeiro, nós vamos colocar um texto feminino e um botão. Esse widget rádio é justamente o widget que cria esse componente. Dentro dele, nós precisamos atribuir um valor. Reparem que agora nós não precisamos colocar escrito diretamente feminino, por exemplo. A gente pode utilizar o nosso enumerador, que vai ser gender.feminino. Nós podemos atribuir desta forma. Ele vai estar dentro de um grupo, todos vão estar dentro do mesmo grupo de valor, que vai ser o genderRadioValue. E quando ele for pressionado, quando pressionarem esse botão, ele vai atualizar, então, o botão de rádio. Ele vai vir para esta callback, e aqui ele vai receber um novo valor conforme for clicado. Ele vai reconstruir a tela com esse novo valor. Se eu clicar aqui em masculino, ele reconstruiu a tela e agora deixou marcado o masculino. A gente criou depois outro texto masculino aqui, criou outro botão, que é este botão, com os mesmos atributos, só que agora o valor, em vez de ser feminino, é masculino. A gente cria um sized box, que criamos aqui também, que é um espaçamento, né? Que é uma caixa apenas para dar esse espaçamento. E depois a gente criou um outro texto escrito outro, e o último botão de rádio, então, com o valor gênero.outro. Feito isso, a gente constrói a nossa área de resultado, que é justamente este texto, e vai mostrar a mensagem para o usuário, que por enquanto está vazia, porque eu não cliquei em enviar ainda. Ao clicar em enviar, ele vai verificar se o valor for diferente de nulo, então ele vai atualizar o valor. Ele vai dar um update results. Ele vai vir para esta função callback,
e ele vai reconstruir a tela mostrando a mensagem para o usuário: você selecionou. Aqui a gente utiliza o shorten, porque se a gente não utilizasse ele, vamos retirar ele, e se a gente salvar agora a aplicação, após retirar ele e enviar, por exemplo, o selecionado masculino, ele vai mostrar que selecionou gender.masculino, e isso não fica legal. Por isso que a gente utiliza aqui o shorten, porque a gente diz que aqui em cima ele vai replace all, ele vai substituir o gender, que é justamente este gender que iria aparecer junto aqui. A gente substitui ele e o ponto por um espaço vazio. Então, ele não vai mais aparecer aqui, vai aparecer apenas a palavra masculino. Se a gente salvar aqui, e agora enviar, por exemplo, feminino, enviar, ele não aparece mais o gender.feminino, apenas o feminino mesmo. Então, é assim que se utiliza o widget rádio.